E bem-vindos a mais um WJ Review. Eu sou o Maitos, estou aqui com a Emily. E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui comentando um mangá especial para um mês especial. É um mangá aí que é bem famoso, que eu tinha muita curiosidade em descobrir como era, e aí a gente vai ter a chance de falar sobre ele agora, tô bem animada. Com Trax. Fala aí, gente, beleza? E vamos falar desse mangá que eu nem conhecia, na verdade, mas eu achei muito bonitinho. Vamos falar então do mangá Shimanami Tasogarei, que é da autoria de como é não binário, não sei qual é o nome que usa, mas é Yuki Kamatami. É um seinen da revista Hibana que conta a história do Tatsuko Kanami, que é um estudante de ensino médio que fica desesperado com a possibilidade de ter descoberto ser gay, né? A sexualidade dele. Então ele fica convencido que a vida dele acabou, tá tendo uma cena bem pesada que ele tenta se matar, e ele acaba descobrindo uma mulher que mora ali num lugar meio distante ali, mais perto ao mesmo tempo. Ela tá tentando também fazer isso. E aí ele acaba descobrindo que essa mulher que tentou se jogar, ela é meio que uma dona de uma pousada pública, e que aquele lugar ali, muita gente que frequenta vive problemas parecidos com ele, ou que já passaram, ou que estão passando, ou que ainda vão passar por ele. Então vai ter bastante coisa. O mangá de amadurecimento, um BL. O mangá tem 4 volumes e tem 23 capítulos. Ele começou em 2015 e foi até 2018, e aqui no Brasil foi publicado pela JBC. Ele fala de tanta coisa que categorizar ele só como BL eu acho meio até pouco. Sim, Sim. eu até ia perguntar, tipo, ele É, realmente é categorizado como BL ou só a nomenclatura popular? Bem com os dois, tipo, ele envolve ele muita coisa, mas quer dizer, ele é é, BL, mas ele é Yuri também, mas ele tem muita coisa. Dá pra dizer só que ele é, tipo, não tô nem aí, ele tem romance de garotos ali, mas ele é autodescoberta, ele tem muita coisa ali em volta dele, né? Eu acho que nem dá pra falar que é um romance, né? Porque nem acontece um Sim. romance por si, é, sabe? Mas é assim, é basicamente um mangá sobre vivências LGBT em um ambiente muito inusitado, né? Que é uma casa aleatória, num lugar, numa colina, assim. E eu li em inglês, né? Então não sei o nome em português, mas eu achei muito engraçado que chama Drop In, que é literalmente, tipo, ai, o lugar que a gente entra, sabe? Não tem nenhum nome, sabe? Eu achei isso muito engraçado. Porque você até pergunta, mas que lugar é esse? Eu não entendi. Parece meio que um clube e tal. Aí, conforme a história vai indo, a gente entende que é basicamente um lugar para as pessoas se acolherem, sabe? Eles recebem qualquer tipo de pessoa ali e eles convivem, falam sobre a vida, se ajudam. Eu acho isso legal. tipo uma casa de apoio, assim. É bem isso. Só que no começo você meio que não entende que é isso. Porque o garoto vai meio que pra lá meio que sem querer, né? Sim. Mas não foi meio sem querer, né? Com certeza a dona lá do lugar, a Someone, a Anônima, anônima, né? levou, meio que guiou, né? Provavelmente ele pra lá. E não só ele, né? As outras pessoas também. Só que. Esse mangá, ele, tipo assim, materializa a expressão safe space, né? É um lugar seguro pra todo mundo que tá ali, sabe? Literalmente. Mas isso existiu. Eu não sei, tipo, no Japão. Eu não sei, realmente não sei a história da comunidade LGBT no Japão, assim, pra saber se tem isso. Mas esse negócio de casa de apoio de gente LGBT, esse negócio que existiu mesmo lá fora, assim, tipo, em vários lugares. Até no Brasil mesmo. A primeira coisa que eu pensei quando eu li o primeiro capítulo foi que, mano, em qualquer circunstância, se alguém visse um histórico de pornô de um aluno na adolescência, ia virar chacota. Não querendo defender a homofobia, tá? Não é isso que eu quero dizer, mas, tipo, eu acho que em qualquer circunstância seria uma situação tão merda. Nossa, ia ser horrível. Não consigo me imaginar nessa situação, não. Nossa, não, isso aí realmente. Isso me pegou de surpresa assim no começo. Tipo, começou assim, primeira página, isso, Sim. quase. Mulher que tá vendo pornô gay, todo mundo ficou. Caralho. O pornô gay é uma coisa que até choca nesse sentido, quando a gente, em comparação a outros mangás que até envolvem um tema parecido assim, e ele não gasta palavra pra usar todos os termos possíveis, tá ligado? Que envolvem toda essa parada, desde os termos Uhum. homofóbicos pra tal, provavelmente a autora já ouviu, já em algum momento da vida. Então, tanto quanto, tipo, de fato, elas são lésbicas, ela é trans, é não binário, tá ligado? É gay. Então, tudo isso vai rondar muita coisa, assim. Eu acho que esse guarda-chuva de personagens, assim, são muito bem amarrados. Eu acho que os dramas que eles vivem, assim, eles são fáceis de desconectar, mesmo se você não for LGBT, eu sinto assim, pelo menos. Eu acho, como você falou, eu acho bem interessante isso, que eles realmente usam nomenclatura. Porque quando você vai ler mangá, mesmo personagens notavelmente LGBT, que são muito famosos por essa característica, né, que são ícones da cultura pop, por exemplo, a Utena, que é uma personagem muito grande, revolucionou, assim, obviamente, que é uma personagem lésbica, e em nenhum momento eles usam essa nomenclatura na história. Grandes personagens de grandes mangás, tipo One Piece, eu sei que é uma personagem trans que eu não conheci, não cheguei a conhecer, mas eu sei que nem, na história eles não falam assim, não, essa personagem é trans. É sempre no sentido de, ela nasceu no corpo errado, tem o
representação de uma mulher. E isso é bem comum nos mangás. Eles nunca chegam a falar assim, esse personagem é gay. A não ser que seja pra ofender. Na questão de ofender, eles usam bastante a nomenclatura normalmente, mas eles não chegam a usar pra colocar como rótulo. Então eu achei bem legal, porque parece que quis trazer essa visão mesmo como uma forma educativa, tipo, saber como chamar as pessoas, e eu acho isso bem interessante. E teve uma discussão muito legal de rótulos, né, que como isso pode ser importante para você encontrar pessoas que se parecem com você, com vivências parecidas, para tornar as coisas um pouco mais fáceis, ao mesmo tempo que os rótulos também podem te prender e te prejudicar. Então eu achei muito legal, porque são muitas vivências diferentes, e eu acho que o fato de serem personagens em idades distintas ajuda muito isso, porque você vê a fase de cada um menino que tá na adolescência descobrindo, adultos que são mais bem resolvidos, até uma pessoa idosa, sabe, que tem que lidar com seus próprios preconceitos internos. Então eu acho muito legal que trouxe uma diversidade realmente grande na história. É isso que eu ia falar. E, tipo, isso realmente tipo, é um mangá com um elenco todo diverso, assim, em todos os sentidos, né? Um é gay, outro é não binário, outros são lésbicas, outro tem 2 trans, tipo, mas mesmo assim os 2 trans são totalmente diferentes, entendeu? Tipo, realmente é um elenco de diversidade total, assim, tipo, eu acho que ele retrata quase tudo, assim, que dá. Não, claro que não, né? Tipo, vai ter exemplos diferentes, mas, tipo, ele tenta representar, meio que abraçar tudo. Eu achei interessante isso. O que eu acho legal nesse mangá é que ele consegue trazer esses outros dramas sem deixar de lado o principal, que é o Tasuku ser uma pessoa muito reprimida em relação ao quem ele é, né? E ele não consegue nem ajudar direito, né? Tipo, as outras pessoas tentam ajudar, assim, mas ele não consegue. Isso é um negócio que eu acho interessante, assim, porque eu acho que ia ser só de relance mesmo, esses dramas, essas questões e tal, mas todas elas fazem paralelo de alguma forma com como que ele leva essa questão, sabe? Como que ele é acolhido, como que ele é tratado, como ele trata alguém, a ver, tipo, sem intenção, né? Tipo, quando ele é até meio machista com a emissora. Então, pô, ele várias situações assim pra conseguir entender e tem mais simpatia. E eu acho que essa sensação, essa jornada que ele tem assim no mangá, mas com a arte também, que é absurda, interessante assim, pô, eu gosto, sabe? É interessante. Eu gostei muito da arte desse. Tipo, a arte de. Tipo assim, no começo eu tava achando. Eu não sei porque eu achei que esse negócio meio. Ia ter alguma coisa sobrenatural no começo, por causa da anônima lá que pulou, né? Eu achei que ia ter alguma coisa. Só que aí depois você vê como o autor ele bota. Pô, tem vários momentos que tem imagens surreais pra representar várias coisas, né? Pô, eu achei muito lindo isso. Gostei muito. Como eu falei, eu gosto bastante dessas diferentes vivências LGBT, porque a gente vê pessoas que se assumiram e têm orgulho disso, como a Daichi, que a namorada dela não é assumida, ao mesmo tempo que elas estão juntas, e, enfim, uma é muito assumida e tem orgulho, a outra não teve coragem ainda de se assumir pra família. Eu acho muito interessante trazer esses diferentes pontos de vista, porque pessoas são diferentes, sabe? E um tópico muito importante desse mangá é o quanto você deve respeitar o tempo das pessoas, o tempo das pessoas de falarem quando elas querem. E eu acho que a melhor mensagem possível desse mangá é que não necessariamente você vai entender todo mundo, mas você vai estar ali para aquela pessoa e isso é o suficiente, sabe? Você não precisa entender exatamente as mecânicas de como funciona a sexualidade, mas você é homem ou você é mulher. Isso é relevante? Não, às vezes você não vai entender o que aquela pessoa é. E tudo bem, sabe? Não é da sua conta. Você só tá ali, você tá ali para aquela pessoa, e isso é o suficiente. Eu acho que essa é a minha mensagem favorita do mangá, que não necessariamente você vai entender todas as pessoas, mas você tem que aceitar e, enfim, eu gosto bastante disso. E mais de um personagem fala isso abertamente, né, também. Como é que é o nome dele? O Toma não. É o outro lá, o Tsumi, tá, que fica na casa. Sim. E no começo eu nem sabia, eu nem sabia que ele era trans no começo. Até chegar naquele arco que, pô, tem umas cenas meio terríveis, assim, naquele jantar lá com as outras que eram da escola dele, do clube de vôlei. Cara, aquela outra fica chamando ele pelo nome morto, né, dead name, assim, de um jeito que dá até nervoso, assim. Nossa, eu acho que esse foi meu plot favorito da história, porque foi muito, muito bem executado, porque o próprio Tsumi, ele tenta aceitar pensando assim, mas ela não tá fazendo por mal, ela se importa. E é muito mais difícil você desafiar alguém que não tá na má intenção do que alguém que tá sendo preconceituoso de propósito. Eu acho isso muito realista, porque quando uma pessoa que você vê que ela não tá sendo maldosa de propósito, porque assim, realmente o que dá a entender, né? Pela visão dos personagens, que essa mulher, ela não tá sendo, tipo, preconceituosa, ela só é muito sem noção. E aí é muito mais difícil. E aí, então, tipo assim, aí você, como é que você faz? Gente, tipo, dá vontade, é por isso que a outra lá da casa, ela, tipo,
ela dá um porradão na parede ali que, tipo, ela não tá aguentando mais. Tipo, caralho. Parece Mano, que a gente, tipo, lendo isso, sabe? Ficando puto junto. Ficou muito isso, mano. E é muito legal ver essa jornada, porque, assim, os plots nesse mangá eles são bem curtos, né? Mas ao mesmo tempo, eles são bem escritos. Esse acho que é o mais bem escrito pra mim. Porque o Utsumi, a princípio, ele fica assim: ah, não, tá tudo bem, ela não tá fazendo por mal. Ah, é meio chato, mas ela tá fazendo por bem. Só que chega um momento que ele fala que já deu, sabe? Independente se a mulher tá nas boas intenções ou não, ele estabeleceu limites, e isso é muito importante, também é muito bonito, porque a gente pensa muito isso na vida real. Ai, um idoso que é preconceituoso, e as pessoas ficam, ai, mas ele é tão velho, não dá pra mudar a cabeça essa hora. Tá, talvez seja verdade, talvez essa pessoa não vai mudar a cabeça, mas a pessoa é obrigada a aceitar? Mesmo que não seja na maldade, eu acho que não. A pessoa pode estabelecer os limites, ela não é obrigada a aguentar tudo. Então, eu achei isso muito legal. E eu acho que também retrataria uma meio que síndrome do Salvador, sabe? Que eu achei muito interessante. Que até retrata um pouco isso no mangá inteiro. Porque essa mulher que é tipo assim, ah não, porque a gente vai na escola palestrar sobre os LGBT e não sei o quê. E o Utsumi tá tipo, eu não quero ser isso, sabe? Eu não sou uma bandeira, eu só sou uma pessoa que tá vivendo minha vida. Então eu acho bem legal isso da síndrome de Salvador, porque o próprio protagonista, o Tasuku, ele percebe que ele tá se colocando um pouco nessa circunstância de querer ajudar as pessoas, quando ele nem mesmo se entende. Então, são tópicos muito legais que eu gostei que foram abordados. Eu acho que o mangá também, ele tem uma construção dele, tipo, ele também não sabe direito, ele não se entendeu direito, aí ele vai tentando ajudar as outras pessoas e acaba fazendo merda também, principalmente com a Missora. Só que ele, tipo, mesmo assim, você vê ele crescendo aos poucos e aprendendo também. Então, tipo, é meio que uma jornada de todo mundo, assim. Mesmo que tenha gente que já tá resolvido, ele tenta ajudar, tipo, de qualquer jeito. Eu acho interessante essa narrativa. É porque, conforme ele vai conhecendo as pessoas, ele vai meio que tendo respostas, mas também vai ficando mais inseguro, sabe? Eu acho que isso é muito realista, sabe? Porque, tipo, não uma crescida em volta, assim, tipo, tem momentos que ele quer morrer, assim, principalmente quando o crush dele, tipo, é homofóbico, assim, sabe? Pô, Nossa, essa foi outra cena, tipo, nossa, Porra, caraca, foda, que isso, cara? Nossa, esse personagem me irritou muito. Não, tipo, no começo, ele tava muito fofinho. E, tipo, eu ficava, mano, isso não vai durar muito tempo. Porque ele era muito fofinho, muita gente boa. Eu ficava, mano, não vai se manter assim. Realmente não se manteve. Ele é muito escroto. E eu acho que a desculpa dele não foi suficiente. Eu acho que ele devia ter se esforçado mais. Pelo menos eles não terminaram juntos na história, né? Mas eu não gostei dele. No começo, eu achei, bom, sei lá, ele não vai saber, aí ele vai meio que descobrir que ele é gay, alguma coisa assim, vai ter um plot desse. Mas aí, quando teve aquela virada, que ele foi homofóbico, aí depois o protagonista falou com ele, assim, na cara, aquela cena, eu falei, caralho, não faço ideia como é que vai terminar esse personagem. Também não. Ou ele vai ser um escroto pra, tipo, tchau pra sempre, mas eu achava que não, eu achava que ia ter alguma coisa com ele. Eu achei bom não terminar com um romance disso. Eu achei. Porra, se terminasse com um romance ia ser meio. Sei lá, porra, o cara é mó escroto ainda, sei lá. Eu não consegui convencer de que ele não é um escroto até o final, assim. Tipo assim, ele também admite isso. Tipo assim, porra, eu não tô. Assim, depois que você falou pra mim, eu tô meio estranho, mas, tipo, já prefiro ser direto sobre isso agora pra não dar merda depois, sabe? Eu acho legal isso porque mostra que é, tipo assim, tipo uma homofobia estrutural, assim, tipo, o cara é homofóbico sem nem perceber. Claro que ele percebeu, mas, tipo assim, ele não. Depois que ele se ligou, tá ligado? Que ele não fez, tipo, ele foi mó escroto depois que ele foi meio que percebendo. Eu falei, caralho, o que eu tô fazendo? Tipo, tem uma mini redenção, mas sem ser. Nossa, agora ele é tranquilo, sabe? Não. Ele é uma pessoa complexa. Ficou meio que em cima do muro, sabe? Tipo, Sim. foi um personagem meio sem conclusão, mas não no sentido ruim. É no sentido de ele não sabe o que ele é. E é isso, entendeu? Às vezes na vida você demora pra descobrir, tá tudo bem. Ele só percebeu que foi escroto, assim, de um nível. Ele decidiu mudar e isso meio que é o suficiente, sabe? Você tem que melhorar e ser uma pessoa boa, e é isso. Mas eu gostei também que essa parte da homofobia e tudo mais, eu achei tudo bem realista, sabe? Porque, claro, tem muitos momentos de homofobia na história, mas também tem gente que defende, não necessariamente só os personagens LGBT. Tipo, na escola, quando eles começam a zoar, tem umas pessoas que se pronunciam, falam, isso não é legal. Ou o professor fala, nada demais ser gay. Ou quando o menino lá é homofóbico.
e a menina vai lá e fala pra ele parar com isso. Eu acho muito mais realista isso do que se o mundo inteiro fosse homofóbico, sabe? Mesmo que o país inteiro majoritariamente seja homofóbico, não é realista que ninguém tente, tipo, falar que não é legal, sabe? Então eu achei bem legal que, por mais que, a homofobia ainda seja... Esqueci a palavra, mas a maioria ainda vão ter pessoas que vão estar lá pra defender. E eu achei isso bem legal, bem realista nesse sentido. Eu acho que assim, ele tem um negócio, essa coisa realista, assim, em muitos momentos, mas o que eu acho que falta um pouco, às vezes, no mangá, às vezes, tá? De vez em quando ele consegue alcançar isso, que é um pouco de sutileza, porque principalmente no arco da Missora. Cara, eu não sei se vocês também tiveram essa sensação, assim, na parte do festival. Aí, tipo assim, é aquela questão de, tipo assim, não, visto melhor como ele visto como um garoto, etc, beleza. E aí, chega no festival e tal, dá, tipo, 2 páginas, aí sofre o machismo, tá ligado? Aí, em seguida, tipo, ele falando um bagulho sem noção, claro, e aí, tipo, vira um show de homofobia logo depois. Tipo, caralho, tipo, eu fico meio... Eu acho que, tipo, o ritmo, nesse sentido, às vezes, tipo, muito prejudicado, sabe? Por causa dessa falta de sutileza. Mas eu acho que eu entendo nesse caso aí da personagem, porque ela, tipo, ela é muito sensível, assim, né? Tipo, ela nem saiu de casa, é a primeira vez que ela sai vestida de garota, assim, né? Tipo, eu não sei, tipo, e ela, porra, sofreu um negócio horrível, aí o moleque falou uma merda pra ela, e ela, tipo, eu não sei, não me pareceu que foi fora isso. Me pareceu que, porra, como ela é muito sensível nesse tal, tipo, qualquer coisinha ia tirar ela dali, eu já tava achando que ia acontecer um negócio desse. A própria Daichi falou que, assim, as pessoas nem sempre estão prontas pra fazer alguma coisa, que ela devia ter percebido isso e impedido, sabe? Porque, claramente, não é no momento, porque... Eu nem lembro, não vou lembrar a frase exata, mas é basicamente assim, se você toma uma decisão, tem que estar preparado pras consequências, sabe? Não que ela teria merecido sofrer machismo, mas é no sentido de, tipo assim, você decidiu se assumir, de certa forma, então você tem que estar preparado pras consequências daquilo. E não é no momento ainda pra Missora, principalmente porque ela mesma não sabe o que ela é, ela é ainda uma criança, sabe? Então, tipo assim, foi um momento muito delicado. Então, eu acho que sim, muitas coisas eu achei rápido nesse mangá, porque é um mangá bem curto. Eu acho que poderia ter tido mais coisa. Eu acho que tiveram plots assim que foi abandonado. Eu acho que na Missora foi um dos que foi abandonado, porque depois do festival, ela só apareceu no final. Sendo que, tipo Então, assim, era um plot muito interessante. Porque era o que eu tava mais gostando, assim. porque eu achei muito legal essa diferença que a Messora trouxe, né? De abordar a diferença de sexualidade e gênero, sabe? Porque ele até fala assim, o Tasuku fala assim, você só tem irmãs, por isso você quer ser mulher e tal, você gosta de se vestir de mulher. Aí ela fala assim, aí você é gay porque você tem um irmão. Tipo assim, é umas coisas muito... Uns comentários que você vê muito gente fazendo na vida real, sabe? Que seria... Você conseguiria ver facilmente alguém falando isso. Então eu achei muito legal que teve essa abordagem e fala um pouco da diferença de gênero e sexualidade. Eu achei que foram tópicos bem interessantes. Essa parte do machismo, eu achei um tópico legal de abordar também, porque eu acho que não é tão frequente, assim, ver as pessoas abordando a insensibilidade das pessoas, nos mangás, pelo menos, com assédio, porque... beleza, você sofre assédio, e aí a primeira reação do Tasuku é falar assim, é porque você tá bonita, tipo assim, sabe? Ele não levou a sério essa situação. Aí tu percebe que até ele é alienado em vários assuntos sensíveis também. Sim, Isso tá legal. É uma visão muito, muito patriarcal, que assim, ser mulher tá intrínseco a sofrer assédio, enfim. É uma coisa muito, muito bizarra. É aquele negócio que o nego fala, tipo, um cara claramente, tipo, fala de forma escrota, que é tipo assim, mas ela também saiu desse jeito na rua, né? Tipo, Tá pedindo, né? Tipo, pelo amor de Deus, tá ligado? Sim, ele não leva a sério, sabe? E eu achei legal trazer isso. Foi bom pra ele refletir. E teve muita homofobia como resposta. Eu achei até engraçado que depois que o Tasuku pede desculpa, a Missora fala assim: tá, eu não vou pedir desculpa porque eu não acho que eu não fiz nada errado. Eu achei isso muito engraçado. É realmente uma criança, tá ligado? Você falou algumas coisas meio pesadas? Sim, mas tudo bem, eu entendo o ponto de vista, né? E tipo assim, eu fiquei meio triste que ela só voltou no final também. E tipo assim, eu acho que o mangá é rápido, porque depois fica meio... Depois que você meio que entende que é meio... é o arco dele, tipo, cada um, assim, meio que foca cada um. Aí, tipo assim, o arco do velho... Tipo, eu sabia que o velho ia ter alguma coisa, mas eu até entendo o arco dele. Ele é interessante, mas eu acho pior, porque assim, aparece bem no final já. Tipo, já tá meio que indo pros finalmente várias coisas, aí tem mais esse arco, assim...
Eu não sei se era melhor já ter apresentado antes, ou só não ter, assim, tipo, nem todo mundo precisa ter uma história triste, Assim, assim. o da Anônima é interessante estar oculto, né? Não, Porque o da fica Anônima eu acho cara, legal, esse eu é o gostei. dele, cara. O dele, cara. Eu acho que era melhor, tipo assim, só ter ficado meio, tipo, implícito algumas coisas, sabe? Igual eu falei, falta sutileza, não precisa mostrar tudo, sabe? Sei lá. Então, e tipo assim, tem aquele negócio que o nego fala de história LGBT, que sempre quando tem uma história assim, é sempre uma coisa ruim, né? Tipo, não tem história de LGBT bem, assim, tipo, claro que esse aqui termina, tipo, bem, assim, pra várias pessoas, né? E foi escrito por um LGBT, então, assim, é diferente. Não tô falando que é o caso dessa história, mas tem, tipo, aquele negócio, tipo, pô, todo mundo sofre, claro que todo mundo sofre também, tipo, não é isso, mas, tipo assim, ter história, tem alguém positivo, sabe? No meio, alguém que conseguiu ficar um pouquinho melhor, assim. Sobre o plot do velho, sinceramente, eu gostei muito. Eu achei que veio num time muito ruim. Eu fiquei triste porque eu achei uma história desperdiçada, sabe? Tipo, que eu fiquei pensando, nossa, eu leria esse plot em outro mangá, sabe? Tipo assim, ai, um casal de idosos que já tá no fim da vida e tal. Eu achei isso, eu acho que, tipo, é um plot que eu super leria em um mangá separado, mas eu achei que foi muito do nada. Eu acho que pelo menos se tivesse algumas pistas anteriormente, mas não teve. Eu achei muito jogado, então. E meio que a história, o capítulo final é muito focado nisso. Aí eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo? Tipo, Exato. o final eu achei meio estranho. Eu não sei se foi um término forçado, tipo, cancelado e tal, ou se foi planejado, mas eu realmente achei meio corrido. Eu acho que poderia ter sido melhor. Porque assim, pra mim ele cria todo eu achei que ia terminar, tipo, no casamento, assim, ia ser um grande momento e ia terminar assim. E ter só um epílogozinho pequeno. Mas não, tipo, essa parte vem depois até, tipo. Eu não sei, eu acho que não precisava do arco dele, assim, por mais interessante que fosse, mas eu acho que chegou muito do nada lá na frente, assim. Eu acho que essa é a maior crítica que eu tenho do mangá, assim. Eu acho que esse arco do velho e o arco da Missora poderiam ter sido melhores. E eu acho que ficou meio. O protagonista em si, eu sei que não é necessário, mas eu queria ter visto ele se assumindo pra família, sabe? Alguma coisa assim, pra ver como seria. Eu não sei, eu sei Uhum. que não é necessário, mas eu acho que poderia ser uma direção interessante para a história, não sei. Então eu acho que mais esses tópicos ficaram faltando. Eu acho que o que foi proposto no geral, foi feito muito bem, que eu acho que é uma história que não é do tipo que você se apega aos personagens. Eu, pelo menos, não me apeguei em ninguém. Mas, assim, me apegar mais às situações, sabe? Gerar aquela identificação. Uma coisa educativa, como eu falei no começo. Mesmo, realmente para você entender, sabe? Como que é a vivência daquelas pessoas, de diferentes sexualidades, gênero e tudo mais. Então, eu achei interessante nesse sentido. Eu achei uma boa história e é uma história de fato educativa, sabe? Eu não acho que foi feito com o intuito de, nossa, pra criar uma conexão com os personagens. É mais sobre os temas e eu acho que isso foi bem executado. Eu só acho que faltou algumas coisas, como eu falei. Eu acho que tipo, falta só falar mais um pouquinho da Anônima, que, tipo, ela ronda o mangá inteiro. Porque eu gosto desse arco muito dela, até. Cara, eu gosto porque ela parece que ela entende todo mundo mais do que ninguém, sabe? Ela tem uma história com todo mundo ali que é, tipo, super diferente. Tipo assim, é meio místico, assim, porque, tipo, ela é muito livre no sentido literal, sabe? Ela voa, tá ligado? É muito foda, tá ligado? Tipo, eu adoro personagem Ela assim, usa tipo, crocs. a Manon, a Bentendo, o Shotei Kazoku. Tipo, eu acho tão legal, porque o Tatsuko tenta entender um pouco mais dela, só que, tipo, ele fica meio confuso, mas tipo, ele fica encantado, sabe? O negócio todo mundo tem com ela, assim. Acho que, tipo, a gente justamente não saber, por ela ser uma anônima, né? Depois a gente sabe um pouquinho Uhum. mais. Pô, eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho uma boa perspectiva. Eu achei interessante, mas eu nem achei que ia, tipo, focar muito no passado, assim. Tipo, não que focou, não. Tipo, foi só rapidinho, foi só pra entender um pouco mais o personagem. Mas assim, eu achei que, tipo, ela, tipo, ia ser só uma pessoa que ajuda as outras, assim, tipo. É isso, mas assim, não ia ter quase nada, tá ligado? Ia ficar, tipo, Sim. é meio que isso. Ela vai ajudar essa galera porque é isso, tipo, é uma pessoa do bem, assim. Eu achei bem interessante que ela falou que é sexual e possivelmente é romântica e tal, que ela. Eu achei interessante aquela analogia, né, dos barcos, que ela não se vê entrando em nenhum, e que isso não tem nada a ver com a pessoa que ela é, sabe? Isso de querer não ser nada, ser um Uhum. conceito. Ela é literalmente essa definição de não sou nada, isso é apenas um conceito. É que não é ela nem ele também, né? Que tem a brincadeira com. O autor até desenha ela, tipo, um bigode assim, atrás É, do. sim.
Eu achei interessante nesse sentido, e que a sexualidade não tem nada a ver com a pessoa que ela escolheu ser, mas eu meio que não entendi o plot, tipo, eu não entendi qual o propósito exatamente. Eu entendo o papel dela na história, né, que é pra ser aquela pessoa que ouve, mas não te ouve, né, pode falar aí que eu não vou ouvir, mas na verdade ela ouve, e isso é um plot importante, né, um fato importante. Mas eu não entendi exatamente como que era pra gente enxergar ela. Eu fiquei meio na dúvida nesse sentido, por isso que eu fiquei meio, tá bom, não entendi, não entendi bem o propósito. Eu acho que é tipo assim, ela meio que se sente sozinha, então, tipo, ela criou meio que criou essa casa, assim, pra ajudar muita gente. É meio que isso. Tipo, ela quer criar uma família, assim, e que todo mundo consiga meio que andar sozinho, por isso que ela não dá muita dica, ela é meio misteriosa, assim. Eu senti um negócio meio assim, tipo... eu meio que eu vou criar meu próprio barco, sabe? Uma coisa assim? Tipo, eu não Exato. encaixo em nenhum lugar, eu vou criar meu próprio. É como se falar com ela fosse igual falar sozinho. Ela, porque ela não te dá nenhuma resposta. Mas só o fato de você falar em voz alta te faz chegar às suas próprias conclusões. Então, falar com ela é como se fosse É um falar com um psicólogo bom. espelho, né? Porque se ela. Sim, como ela não é nada nem ninguém, então. Meio que ela não precisa direcionar você, sabe? Então, nesse quesito eu achei interessante, assim. É um tipo de personagem que eu não tinha visto antes em histórias, tipo, que são em contextos da realidade, sabe? Tão fantasiosos. Aí é interessante ver isso. Fica até uma coisa meio no ar, se é místico ou não. Eu acho isso legal. Eu achei interessante também que trouxe uma abordagem, mesmo que curta, assim, da Dait falando no ambiente de trabalho, quando ela se assumiu, e do assédio que a esposa dela sofre. São coisas interessantes que, cara, é muito. Se você vai abordar sexualidade, principalmente lésbica, você também tem que abordar machismo, misoginia, porque essas coisas são intrínsecas, sabe? Então eu achei bem Uhum. legal que realmente teve isso. Quando ela se assumiu no trabalho, as pessoas ficavam super. Tipo, olhavam ela estranho, não entendiam isso. E a pressão, né, que elas tinham pra encontrar alguém. Enfim, são coisas que são passadas bem, assim, rápido, mas ao mesmo tempo são muito eficazes, muito boas. Eu gostei de ver a reação das famílias delas, porque a Dait mesmo, vendo que os pais eram homofóbicos, ela falou assim, eu vou me assumir, se eles não quiserem, que pena, né? Mas a esposa, eu ia falar namorada, a esposa, porque eu não lembro o nome dela, ela é diferente, ela não tá pronta ainda pra deixar a família dela. Então, eu acho muito legal, porque, como eu falei, vivências diferentes. Eu acho que essa é a melhor parte do mangá, trazer essas vivências aí. Então, é uma história que super vale a pena ler, na minha opinião. Também acho, também. Até, tipo, se você não for também LGBT, é interessante pra você ter aquele tom educativo que você tinha falado, de você ver como é que é, tipo, que nem mesmo as próprias pessoas sim sabem o que elas são, assim, né? E não tem que saber, tipo, eu acho legal isso, né? Do mangá, tipo, você é você, sabe? Tipo, ninguém quer saber, tipo, direito sobre isso quando você tá falando de comer arroz, tá ligado? Tipo, do que vai jantar no dia, sabe? E, tipo, e tem uma convivência juntos ali, eles se entendem da forma que for possível, e tudo, tipo assim, igual a Amy falou, eles não precisam, tipo, se compreender 100%, mas eles, tipo, seguindo dessa convivência de boa e se respeitando, mano, tá ótimo, tá ligado? É isso. Aí uma coisa que eu não citei também, que eu achei interessante nesse mangá, eu até falei com a Emily isso em off, só que ela disse que não ligou muito, não reparou muito. Tipo, essa atmosfera que o mangá tem das estações, assim. Tipo, acho que tem poucos mangás que eu li que eu consegui sentir o verão, sabe? Como eu senti desse mangá aqui. As férias, Hum. o Natal, não, mas tipo o inverno, sabe? Tudo passando, assim. E, tipo, assim, tanto que a gente tem uma certa noção de tempo, assim, até. Eu gosto disso, sabe? Ainda mais que a gente tá acompanhando essa descoberta no ensino médio, tá ligado? Tipo, passou um ano, né? Tipo, no final tá no Natal, assim, tipo, você vê um tempo passar, mas passou tipo um ano, né? Na história, assim, toda. Não sei, ou mais. É um mangá bem atmosférico, né? Ele passa essa atmosfera meio aconchegante e tal, apesar de ter temas pesados também. É legal, né? É uma atmosfera boa. Mesmo tendo essas representações muitas vezes pra mostrar o quão pesada uma situação é, o quão inspirador, o mangá que ele é muito leve, sabe? No tom, assim, da história, sabe? Eu gosto disso. Eu acho que o traço também ajuda nisso, que é muito bonito. O traço é muito lindo, assim. Tem uns momentos absurdos. E eu acho interessante que o mangá também, quando tem um momento meio pesado assim, que o personagem fala, aí meio que depois o personagem percebe, assim, tipo, passam uns quadros, aí você percebeu e, tipo, ficou.
ninguém comentou sobre isso, aí depois o personagem tem uma reação. É tipo, Ficou uma caralho. reação meio tipo, natural, assim, da parada. É muito natural, né? Eu gosto disso. Bom, esses foram nossos comentários sobre Shima no Mitasogare. Enfim, comentem o que você achou do mangá, suas críticas, coisas que você gostou também, uma coisa que você se identificou também dentro do mangá. Enfim, Emily, tchau pra galera. Bom, galera, é isso. Eu acho legal trazer esses mangás diferentes que a gente normalmente não comenta, principalmente no mês do orgulho. Então, reforçando aí, tenham orgulho de quem vocês são, caso você faça parte da comunidade. Saiba que você é bem-vindo ao nosso canal, porque nós aceitamos todas as pessoas. E é isso. Gostei muito, como eu falei, acho que é uma leitura que vale a pena. Eu acho que, como o Trax falou, você não precisa ser da comunidade, porque é muito sobre amadurecimento, sobre entender outras pessoas. E também, como eu falei, né, que também dá pra você entender coisas que você não poderia não saber, de vivências que você não poderia não conhecer. Eu acho que ficção, uma das melhores partes da ficção é isso, é você entender coisas que você não entenderia na vida real, porque você não passa por aquilo, mas personagens fictícios te dão oportunidade de estar naquele lugar. Então, é a magia da ficção. Então, eu recomendo bastante. E é isso, pessoal. Abraços. Cara, é isso. Eu acho que o mangá. Que eu acho o legal de ter esses mangás também diferentes é porque dá pra eu conhecer também, né? Ele, assim. Um mangá que eu não leria, assim, se eu não. Porque eu nem sabia que existia. Eu achei interessante. Até vou atrás de outros mangás da autora, que eu realmente gostei. E é isso que ele me falou, assim. Eu acho que vale a pena você ler, assim, porque é legal que ele é muito realista, assim, né? As pessoas são complexas, então os personagens são complexos também, né? Não é um negócio simples, não é preto e branco, assim, né? Então, é isso, eu gostei muito. Acho o mangá interessante, claro que tem seus problemas ali da sutileza, mas a arte é muito boa, os arcos são interessantes, claro que um ou outro, igual a gente comentou, poderia ser melhor, mas da forma que foi, acho que tá de bom tamanho. Muito bom, muito interessante, talvez traremos outros mangás do autor. E é isso, pessoal. E é isso, e é porque e é Memo, e Ver, e Jer, e Puti, como diria o Whindersson Nunes. Até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo WJ Review. Fui.